Olá, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. O texto encontra-se em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz da seguinte forma: O poder da morte e da vida está na língua. Quem a amar, comerá do seu fruto. Essa passagem fala o poder que tem as nossas palavras. Ela tem poder de nos levantar, tem poder de nos derrubar, tem poder de nos dar vida e também tem poder de nos trazer a morte. Nada é mais letal do que as palavras. A palavra de Deus diz que uma palavra ela é como flecha que sai da nossa boca. Uma flecha não pode ser parada no ar. Ninguém consegue fazer isso. Assim também são as palavras. Dependendo de como eu as falo, e exerço autoridade sobre aquela pessoa, ela pode edificar e ela pode destruir. Não é à toa que existem pessoas que vivem num calabouço infinito de depressão, de baixa autoestima, por causa de palavras que foram pronunciadas para aquela pessoa. Palavras essas que o Evangelho de Cristo, o próprio Jesus no Sermão da Montanha, é uma das coisas que ele mais ensina, quando ele fala sobre que não podemos dizer para o nosso irmão raca, ou seja, para quem não conhece o termo palavra raca, significa você não vale nada. Existem pessoas que gostam de usar esse termo, trazendo uma palavra muito negativa para o valor daquela pessoa. Saiba que todo mundo tem um valor, e esse valor para Deus custou o sangue de Jesus. Que dirá quando essas palavras são proferidas dentro da minha casa, dentro da sua casa, contra o seu cônjuge, contra os seus filhos. Palavras que venham destruir a autoestima da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. A palavra de Deus diz, irmãos, que devemos sempre tardio em irar, tardio em falar e sempre pronto a ouvir. Nós temos sempre que pensar muito naquilo que vamos falar. E nunca devemos falar quando a nossa cabeça está quente, no furor da discussão. É nesse momento que devemos estar sempre tardio em falar e deixar para um outro momento conversar com seu cônjuge, com seu filho, com seu amigo, com seu vizinho, enfim, de tudo aquilo que possa estar causando algo contra o relacionamento de vocês. Esse texto diz justamente isso, que é na língua que está o poder da vida e da morte. O que eu estou produzindo? Será que eu estou produzindo vida com as minhas palavras? Será que eu estou produzindo morte com as minhas palavras? Porque existem pessoas, como já foi falado, que sem pensar destrói a vida emocional, a vida psicológica, a vida espiritual das pessoas. Por isso que nós devemos sempre meditar na palavra de Deus. Se você não tem uma crítica construtiva para dar para uma pessoa, se você não tem um elogio para dar em favor daquela pessoa, fique em silêncio. Fique na prudência das suas palavras. Nunca coloque palavras de maldição contra alguém. Como já foi falado, você não vale nada. Isso é rebaixar a autoestima de alguém. Jesus, quando fala desse texto, ele está se referindo como é que se começa as contendas que geram até o assassinato, o homicídio. Porque ele começa esse texto dizendo:
Ouviste o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que em seu coração se encolerizar com seu irmão já cometeu o suicídio. Aliás, perdão, o homicídio. E aí ele diz: se alguém falar para o seu irmão raca, ele é réu. Se alguém disser para o seu irmão louco, ele é réu do fogo do inferno. Ou seja, palavras que entram para destruir a vida de alguém. Sempre esteja pronto a falar palavras que venham a trazer vida, especialmente para a sua casa, para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua filha, para o seu amigo de trabalho, para o seu irmão da igreja, para o seu irmão de sangue. Sempre esteja pronto para profetizar palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Quando a palavra de Deus diz que Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos, ele estava no meio de um campo de morte, mas ele foi chamado para profetizar vida sobre o vale de ossos secos. Eu quero dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus, onde quer que você esteja, se você está na sua casa, levante-se, estenda suas mãos e profetize uma palavra de vida para a sua casa, sobre os seus filhos. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento difícil com meus filhos, os meus filhos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão distante dos caminhos do Senhor. É nesse momento que, no nome de Jesus, você deve profetizar sobre o vale dos ossos secos e trazer vida para aqueles que estão mortos. Eu quero orar por você nessa tarde em nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Que ela venha alcançar, Senhor, a cada coração que ouve esta mensagem. Que se porventura não estávamos vigiando acerca das palavras que profetizamos sobre os corações das pessoas, que nós venhamos a vigiar e colocar, Senhor, as nossas palavras, Senhor, a unção do Teu Espírito, para que traga vida na vida desta pessoa que está caída e precisando, Senhor, de um renovo espiritual. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que você possa curtir, se você gostou desse vídeo, que você possa comentar, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais e que Deus abençoe em Cristo Jesus.